Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você está em busca de informação bíblica, contexto cultural, históricos, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado de Mateus capítulo 19, versículos 23 a 30. É a perícope na qual Jesus fala sobre os ricos e a sua entrada no céu. O que Jesus quis dizer com tudo isso? Será que os ricos serão salvos? Assista ao vídeo até o final, é um texto espetacular. Mas antes de nós estudarmos com detalhes essa perícope fantástica, eu quero te pedir que você possa curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Por quê? Porque isso ajuda a levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possível. Além disso, não se esqueça de checar a sua inscrição aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à leitura do texto. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Bom, pessoal, então o texto começa com uma fala de Jesus aos seus discípulos no versículo 23, e lá é dito justamente assim: Jesus disse aos discípulos. O versículo 23, ele está colocado dentro de um fluxo narrativo. A perícope anterior, que é Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22, é a passagem do jovem rico. Inclusive, eu a comentei aqui no canal. Se você quiser assistir, é sempre importante, tá bom dizer isso? Vai lá, assista, porque é bastante interessante fazer a leitura dentro desse encadeamento de ideias, ok? Bom, desse modo, tá? Porque está situada dentro desse fluxo, a fala de Jesus precisa ser entendida dentro desse contexto. E aí Jesus continua: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Bom, pessoal, olha só. Esse desafio tem a ver com ser excessivamente apegado aos bens terrenos, como o jovem rico. Aqui, o Senhor está dizendo que a riqueza é ao mesmo tempo enganosa e inebriante. Pode levar a pessoa a pensar que ela é autossuficiente, que ela não precisa de Deus. Os atributos gerais dos ricos são opostos ao de uma criança, de acordo com aquilo que está dentro da dinâmica do Evangelho de Mateus. Por exemplo, lá no capítulo 18, versículos de 1 a 5, e no capítulo 19, versículos 13 a 15. Aí vem o versículo 24. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Aqui,
Jesus usa claramente uma hipérbole, pessoal. Ele exagera, suas palavras refletem uma antiga figura de linguagem para o impossível. Um animal muito grande passando pelo buraco de uma agulha. E o buraco de uma agulha, o que era? Era justamente um buraco que existia nas paredes ou nas muralhas de algumas cidades. Não é uma agulha, tá bom? Não é uma agulha de costurar aqui, não. Beleza? Jesus significava algo diferente aqui do que significa hoje, então. Esse dado é muito importante. A ideia de que era simplesmente o nome de um pequeno portão em Jerusalém é baseado em um portão do período medieval e não lança absolutamente nenhuma luz sobre os ensinamentos de Jesus no primeiro século, ok? Então, saber disso não faz muita diferença, tá? Se era agulha enquanto agulha de costura ou se era agulha no que tange a esse buraco numa parede, numa muralha, não faz diferença aqui no ensinamento. Aqui está posta a dificuldade, tá bom? E aí, pessoal, o judaísmo dominante, isso aqui é muito interessante dizer, ele nunca negou aos ricos o lugar no reino de Deus. Muitos dos seus benfeitores, inclusive líderes, eram ricos. Jesus permite que os ricos possam, pela misericórdia de Deus, entrar, mas apenas dando a sua riqueza aos pobres, nesse ensinamento bem pontual do evangelho aqui. Ok? Vamos entender isso melhor. Os discípulos então vêm com a pergunta. Ouvindo isso, diz o texto, né? Os discípulos, eles ficaram muito espantados e perguntaram para Jesus. Então, quem é que pode ser salvo? A forma da pergunta sugere que, na visão dos discípulos, os ricos são mais, não menos, candidatos à salvação, visto que sua riqueza era um sinal de bênção de Deus sobre eles. Se eles forem excluídos, que esperança então vai haver para os outros? Essa é a história aqui. Então, aqui as observações de Jesus nos versículos 23 e 24 reverteram a sabedoria convencional da sua época. Acreditava-se comumente que se alguém fosse abençoado com riquezas, teria a aprovação de Deus e, portanto, tinha a garantia da sua entrada no reino dos céus. Então o texto vem e traz a fala de Jesus aos discípulos. Diz assim que Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O texto fala, Jesus olhou para eles. Em grego, o verbo aqui é um particípio, e portanto ele denota um modo, uma maneira, um jeito. Aqui trata-se de uma qualificação do verbo dizer. O ato de olhar, em grego, emblepsas, denota um olhar de observação e de simpatia. Comentando esse texto, João Crisóstomo, que é um santo e doutor da igreja, foi inclusive um dos maiores pregadores da história. Em uma de suas homilias ele afirma que Jesus vê que causou uma impressão nos discípulos muito profunda, deprimente, e logo ele se apressa em qualificar que ele disse assim, né, com os olhos meigos e mansos, acalmando sua mente assustada e aliviando sua aflição. Ele fala isso em uma das suas homilias. Então é interessante que João Crisóstomo ele capta bem a ideia que está no texto. Por quê? Porque aí Jesus diz, para os homens isso é impossível, que em grego é para antropos. Praticamente esta reflexão equivale a dizer que a observação anterior ela deve ser tomada, para citar uma expressão em latim aqui, com grano salis, ou seja, com moderação.
Desse modo, o mestre, ele estava se referindo à tendência e não ao fato. Exatamente. Ele não quis dizer que era impossível para um homem rico ser salvo, como um camelo passar por um buraco de uma agulha, mas que a tendência da riqueza era atuar poderosamente como um obstáculo à vida espiritual, à vida com Deus. Para os ricos, mudar a sua lealdade primária a Deus é humanamente impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis, como evidenciado, por exemplo, pelas conversões de homens ricos, como José de Arimateia, aqui no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57, e de Zaqueu, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 9 a 10. Então vem a pergunta de Pedro no versículo 27. Pedro tomou a palavra, disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro vai dizer: que haveremos de receber? Jesus então responde aqui aos discípulos do versículo 28, e ele diz: em verdade vos digo. Aqui a expressão em verdade, pessoal, em grego é exatamente amém. Exatamente isso. Agora aqui é preciso ressaltar que essa fórmula introduz uma declaração solene. Então o que vem agora é muito importante. Diz Jesus então que quando o mundo for renovado, então o versículo 28 oferece, por conta dessa expressão, renovado, dificuldades exegéticas muito grandes. Por quê? Não está claro o que Mateus quer dizer com o termo renovado. Esse termo se trata de um rapax legomenon, ou seja, uma palavra rara. Que palavra é essa? Essa palavra, pessoal, é palingenesia. Exatamente. No uso de Mateus, o termo não se refere ao renascimento de um indivíduo, como lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, mas ao escatom, ou seja, a consumação do processo histórico no último limiar da história. Entretanto, o texto não dá qualquer indicação aqui específica sobre o que isso significa. Parece-me, então, que a possibilidade mais provável é a ressurreição dos mortos, mas no sentido, então, dessa restauração escatológica das 12 tribos ou de alguma recriação do mundo. O que se sabe é que renovação era um termo usado para a futura renovação do mundo nos círculos gregos e, naturalmente, aplicado aqui às expectativas judaicas de uma nova ordem da realidade. Essas expectativas, por exemplo, vão aparecer lá em Isaías 65, versículo 17, e no capítulo 66, versículo 22, bem como também nos manuscritos do Mar Morto. E o texto continua. Jesus diz: e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, em resposta à pergunta de Pedro sobre a recompensa para aqueles que seguem Jesus, feita no versículo 27, o mestre, então, promete uma participação na glória do Filho do Homem aqui. Então, aqui aparece a ideia de que os seguidores de Jesus vão se tornar juízes no fim dos tempos. Evoca-se a noção dos que julgavam Israel. Os juízes eram aqueles que, nesse sentido, eles governavam também Israel antes da instituição da realeza israelita. Os 12 discípulos, portanto, aqui compartilham a glória de Jesus e a sua tarefa como juiz. Não há razão para interpretar as 12 tribos de Israel como um símbolo para a igreja nesse caso, ok? Esse dado é muito importante. Mateus aqui, ele se referia justamente a Israel. Aí vem o versículo 29, que vai continuar Jesus a dizer
não é? Que todo aquele que tiver deixado casa, tudo mais, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então o que Mateus está fazendo? Ele está invertendo a ordem da lista de Marcos, lá no capítulo 10, versículo 29 e 30. Ele também omite algumas frases-chave que estão em Marcos. E por causa do evangelho, por exemplo, ou agora nesta era e na era por vir, e também com perseguições. Mateus ele não descarta o cêntuplo nesta era, mas ele mostra mais um interesse aqui na era que está por vir. Vem então o versículo 30. Jesus diz: muitos agora são os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Essas expressões de inversão, primeiro e último, no contexto de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 29, aludem à grande inversão que está por trás do ensino sobre riqueza e pobreza. No contexto que se segue, inclusive no capítulo 20, versículos de 1 a 16, vai trazer aquela parábola dos trabalhadores que são contratados e que depois ganham o mesmo valor que os primeiros trabalhadores. Então é muito importante entender dentro desse contexto. E aí, a guisar de conclusão, pode-se dizer que, então, sim, os ricos podem ser salvos, se não confiarem apenas nas suas riquezas, mas colocarem essa riqueza a serviço, sem egoísmo. E aí é muito interessante olharmos para aquilo que está lá em Provérbios, no capítulo 30, versículos de 8 a 9, onde a Bíblia diz assim, lá no capítulo 30, não é, do texto: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, é muito interessante esse texto de Provérbios aqui. Ele vai justamente trazer esse equilíbrio. Deus não quer que você seja pobre ao ponto de furtar, passar fome, mas também Deus, ele coloca que você não pode colocar a sua riqueza no lugar de Deus. É muito interessante isso. E a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Se você se apega ao dinheiro, você abre mão, muitas vezes, de Deus. Esse dado é muito importante, então tem que se pensar nisso. Além disso, tem um texto de Eclesiástico, que é um livro que não está na Bíblia protestante, né? Que de uma forma ainda mais forte ele vai dizer lá no capítulo 31, versículos 5 a 7. Ele diz assim que aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela acumulado. E ele diz no versículo 6, o ouro abateu a muitos e seus encantos os perderam. O ouro, diz o texto, é um obstáculo para aqueles que se lhe oferecem em sacrifício. Infelizes, diz o texto, daqueles que o buscam com ardor. Ele fará perecer todos os insensatos. É muito forte esse texto. E aí fica então para nós a ideia. A riqueza não pode estar no lugar de Deus. A riqueza precisa ser colocada à disposição também para que haja vida para outras pessoas. Não como apenas um objeto que te leva ao egoísmo. Ao mesmo tempo, Deus não te quer pobre.
ao ponto de você ser levado para o furto, para o roubo ou para outras situações muito ruins. Nosso coração precisa ter em primeiro lugar a Deus. Nós precisamos, ao mesmo tempo, garantir a melhor sobrevivência possível e, a partir disso, sermos generosos de olharmos para o nosso próximo, sobretudo aquele que é o excluído, aquele que é o pobre, ajudando-lhe a superar essa situação. E, quiçá, também ajudando com que a sociedade seja mais justa, mais fraterna. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Grande abraço.